quero meditar com vocês hoje no texto que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, de 25 a 34. E eu vou usar um tema aqui meio diferenciado. Deus manda terremotos na nossa vida. Deus manda terremotos na nossa vida. Vamos ver o que está aí no texto. Atos 16, a partir do versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Lê comigo o verso 26, bem forte. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Essa palavra que é para nós alimento, encorajamento, força, vida. E agora, Pai, fala ao nosso coração. Estamos aqui nesta manhã, não porque nós somos mais crentes, mais consagrados. Estamos aqui porque nós Te amamos, Te louvamos com todo o nosso coração e reconhecemos que se não fosse o Senhor na nossa vida, nós estaríamos perdidos. Então fala ao nosso coração, fala ao coração daqueles que nos assistem, fala, ó Deus, ao coração de cada um aqui, e que Jesus Cristo seja engrandecido aqui nesta noite. Nós oramos no nome dEle, para a glória dEle. Amém. Eu não sei se você lembra das aulas de geografia que você teve. Alguns aqui no curso científico. Não é isso? Agora está mudado, mas... eu me lembro que até a aula de geografia eu dei para viver, né? Quando você estuda geografia física, você aprende sobre a questão da Terra, dos fenômenos. E um dos fenômenos mais impressionantes que você estuda na geografia física são os terremotos. E os terremotos, eles acontecem quando as placas tectônicas da Terra, elas se acomodam. E geralmente quando elas fazem aquela acomodação, né, a partir daquele momento tem um epicentro, e aí o quê? Existe o abalo sísmico. 90% dos terremotos que acontecem no mundo acontece ali no Círculo do Fogo, principalmente Japão, aquela região toda ali, tem terremoto toda hora, todo minuto. Todas as construções são feitas para justamente sobreviver ou subsistir diante desse quadro. Existe uma escala que foi criada pelo Richter, que vai de 1 até 12. E geralmente os terremotos eles são avaliados de acordo com essa escala. O maior terremoto que nós tivemos aqui na América Latina aconteceu no Chile, na década de 70 do século passado, onde alcançou 10,5 na escala Richter e várias centenas de pessoas morreram através dos abalos sísmicos. O problema do Brasil não são os terremotos nem os furacões, é o povo mesmo. Então Deus protegeu a gente e botou um povo aqui. Acontece terremoto no Brasil assim, bem fraquinho, né? Às vezes, o que reverbera aqui é o que acontece, principalmente na região do Chile e outras regiões próximas aqui. Mas a aula aqui hoje não é de geografia, mas o texto nos fala de terremoto. Terremoto. E na Bíblia, terremoto está muito ligado à presença de Deus. Quando Deus se manifestou no Monte Sinai, o monte o quê? Se abalou. Quando você vai para o Novo Testamento e você, em Mateus, você lê a narrativa da morte e da ressurreição de Cristo, diz que naquele dia, na morte de Cristo, a terra se escureceu e houve o quê? Um grande terremoto.
Os discípulos estavam sendo perseguidos, a igreja primitiva estava sendo perseguida, e de repente eles começaram a orar, e o Espírito Santo veio e diz que tremeram o lugar onde eles estavam o quê? Reunidos. Esse texto aqui é um texto que nos fala de terremoto. E o que significa terremoto na vida do crente? E aí nós podemos tomar essa metáfora, porque muitas vezes Deus, através de doenças, através de pessoas, através de circunstâncias, Deus envia um terremoto na nossa vida. Eu não sei se esse ano você enfrentou algum terremoto, mas os terremotos existem. E os terremotos vêm para nos sacudir, para nos balançar. E há terremotos que, de fato, mexem com as nossas estruturas. E aqui nesse texto é impressionante, porque por volta da meia-noite, nós temos o horário do terremoto. Diz que Paulo e Silas, eles estavam presos. Isso aconteceu em uma cadeia de segurança máxima na cidade de Filipos. E veja no versículo 26 as características desse terremoto. Veja, primeiro diz assim, de repente. O que significa de repente, gente? De repente. Ninguém estava o quê? Esperando. Você chega no médico e diz, você está com câncer. Você chega no emprego, você está desempregado. De repente. De repente. As coisas acontecem. E esses terremotos, eles são imprevisíveis. Esses terremotos, eles são incontroláveis. Esses terremotos, eles vêm sem a gente esperar. Não manda e-mail, não manda WhatsApp, manda nada, vem de repente. Segunda característica desse terremoto, diz que esse terremoto sobreveio. Sobreveio. Algumas pessoas têm o dom de criar terremoto, tem não? Onde o cara chega, ele abala, ele cria problema, cria dificuldades. Mas essa expressão sobreveio significa que ele veio de cima. Que ele foi produzido não pelas pessoas que estavam envolvidas, mas algo que estava completamente fora do controle dessas pessoas. Eles foram alvos, eles foram objetos desse terremoto. Terceira característica, versículo 26 diz, sobreveio tamanho o quê? Terremoto. E esse tamanho aqui para dizer que o terremoto foi o quê? Grande. Grande. E é tão interessante porque as coisas acontecem na nossa vida e Deus, Ele envia terremoto na nossa vida, envia situações na nossa vida e Ele não pergunta se nós estamos preparados, Ele não pergunta absolutamente nada, Ele não manda aviso, Ele dá proporcionalmente a sua graça, mas Ele tira também sem avisar. Se você observar bem a história de Jó, no único dia, ele perdeu todos os seus filhos, todos os seus bens, toda a sua propriedade. Deus enviou um terremoto na sua vida, tamanho. No mesmo dia, ele enterrou os 10 filhos. Ele perdeu todos os seus bens. E aqui, diz o texto, que sobreveio tamanho terremoto. Mas você vai observar os efeitos desse terremoto. O que é que diz aí? Sacudiu os alicerces da prisão. E aqui nós temos que entender que esse terremoto, ele tem duas aplicações. Esse terremoto tem dois propósitos. O propósito desse terremoto era alcançar os discípulos que estavam presos e produzir conversão na vida do carcereiro. O mesmo terremoto, circunscrito à mesma região, e o que eu acho impressionante nesse texto é que esse terremoto não aconteceu no vizinho, não aconteceu na cidade de Filipos,
Esse terremoto aconteceu especificamente na cadeia. E veio para sacudir os alicerces da prisão. E diz, eu nunca vi um terremoto tão certinho. Veja que coisa extraordinária. Diz que esse terremoto produziu um efeito na vida daqueles prisioneiros. Imagine se o PCC estivesse ali, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Quer dizer, não caiu uma pedra na cabeça do cara, não caiu absolutamente nada. As portas se abriram e as cadeias se soltaram. Às vezes, Deus manda terremoto na nossa vida para nos libertar. Sabia disso? Deus manda terremotos na vida do crente para balançá-lo, porque ele muitas vezes está acomodado, ele está muitas vezes dormindo, o sono da irresponsabilidade, da negligência cristã, e Deus manda um terremoto para sacudir o cara. E graças a Deus tem aquele princípio teológico que diz, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Se não está na Bíblia, era para estar. Porque Deus manda situações na nossa vida justamente para nos despertar, para nos libertar. Você estava flertando com o pecado, você estava vivendo uma situação e Deus manda aquele terremoto, porque se Ele não mandasse aquele terremoto, você não se libertaria, você não se livraria disso. Mas eu quero chamar a sua preciosa atenção, porque esse terremoto teve um efeito também, uma aplicação, e ele foi mandado por Deus com um objetivo missionário. Então você pode anotar na sua caderneta aí que Deus manda terremotos o quê? Missionários. Deus, quando quer salvar uma família, manda terremoto. E tinha uma família ali que era escolhida por Deus. E Deus queria salvar aquela família. E diz o texto que essa família era de um homem cujo nome não é registrado. Versículo 27 diz o quê? O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do castro, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem o quê? Fugido. Aqui nós temos uma coisa muito sensível, é que muitas vezes as pessoas, principalmente não crentes, elas estão despreparadas para enfrentar os terremotos da vida. E esse homem, ele era carcereiro de uma prisão de segurança máxima do Império Romano. E se aqueles homens fugissem, ele pagaria a fuga daqueles homens com a sua própria vida. E o caminho e a saída que ele encontrou aqui para enfrentar aquele terremoto foi cometer o quê? Suicídio. E é com muita tristeza que a gente vem acompanhando os noticiários, inclusive, esse ano nós tivemos 8 suicídios de pastores. E a gente começa a observar que não existe ninguém forte diante dos problemas, das circunstâncias da vida, e que nós precisamos muito da graça de Deus, do poder do Espírito Santo, para enfrentar as lutas. Porque o suicídio é o caminho mais rápido, mais fácil. É a porta que está aberta. Mas não é a saída. E veja o que Paulo fala aí no versículo 28. Vamos ler juntos o verso 28? Mas Paulo bradou, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Louvado seja Deus. Porque Deus coloca pessoas especiais na nossa vida quando a gente está enfrentando o quê? Terremoto. Deus mandou o terremoto, mas Deus colocou 2 missionários crentes dentro daquela prisão. Louvado seja Deus por isso. Porque Deus manda terremotos na nossa vida, mas Deus coloca anjos, pessoas especiais na nossa vida. Para que nesses momentos de desespero, de angústia, Deus possa fazer um milagre na nossa vida. E aqui, meus amados irmãos, Deus manda terremotos na nossa vida do tamanho que Ele quer. Deus manda terremotos na nossa vida com o propósito de nos
abençoar, de nos abençoar. Talvez a sua conversão se deu no meio do terremoto. Talvez você enfrentando uma dificuldade nesse ano de 2018, você voltou para Deus. Deus sacudiu você. E naquele momento que você mais precisava, Deus deu ordem aos seus anjos a teu respeito para cuidar de você, para ajudar você. E esse texto é maravilhoso. Porque o carcereiro entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo. E no versículo 30, lê comigo o versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Veja que há uma sequência nessa narrativa, e você descobre aqui que a intenção de Deus, ao enviar aquele terremoto, principalmente para a família do carcereiro, era criar nele a necessidade de salvação. Foi ali naquela situação, foi ali naquele contexto de caos, de portas abertas e cadeias arrebentadas, no meio daquele terremoto, ele sente a necessidade de ser salvo. Irmãos, Deus cria no nosso coração a necessidade dele através do sofrimento. Pode crer nisso. O sofrimento e as dificuldades nos empurram para Deus. Nos empurram. Muitas vezes você está vivendo um tempo de bênção na sua vida e você começa a ser tomado por um espírito de altivez, de soberba, de orgulho. E aí Deus manda o problema. Deus manda a falência, Deus manda a quebradeira, Deus manda a doença, Deus manda situações difíceis. E o que Deus está querendo criar em você é essa necessidade de você se voltar para Ele, de você entender que sem Ele não há o quê? Salvação. E aqui é uma coisa muito bonita do texto, porque Paulo respondeu prontamente: crê no Senhor Jesus e será salvo o quê? Tu e a tua casa. E diz que ali foi pregada a palavra de Deus, e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões, os açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido o quê? Em Deus. Esse terremoto produziu o quê? Salvação. Esse terremoto produziu não somente salvação, produziu serviço. Houve uma mudança de Senhor. O Senhor agora não é mais César. O Senhor não é mais o Império Romano. O Senhor agora é Jesus. E ele crê no Senhor Jesus. E a partir do momento que ele crê no Senhor Jesus, ele passa a servir os missionários de Jesus. Diz aí, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria. Diz que naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Para um pouquinho aqui, e aqui eu encontro nesse texto a expressão todos. Todos. Há 5 todos aqui. 5, todos. Diz aí, em primeiro lugar, que todos ouviram a pregação. Veja no versículo 32. Que pregaram a palavra de Deus e a todos. Todos ouviram a pregação. Se você observar bem também, diz o texto que todos o quê? Creram. Toda a família o quê? Creu. Depois diz
que toda a família foi batizada. Veja no texto. A seguir, versículo 33, foi ele batizado e todos os seus. Todos ouviram, todos creram, todos foram batizados. E agora, todos estão trabalhando. Então, levando-os para sua casa, para cá, e pôs a mesa. E com todos os seus. Eles estavam ali servindo. Eles estavam ali cuidando dos apóstolos. Eles estavam ali manifestando aquilo que é consequência da verdadeira fé, da verdadeira salvação. Ao sermos salvos, nós somos salvos para servir. Mas o que eu acho bonito aqui nesse texto, que todos os seus manifestavam o quê? Grande alegria. Todos estavam o quê? Alegres. Você já pensou nisso? Deu um terremoto da sua casa, você enfrentou a dificuldade, no final tudo termina o quê? Em pizza. Pizza romana. Pizza siciliana. Ei, Salim. Eu imagino a festa que foi. Paulo era muito chato, depois no outro dia ele queria prender o cara, brigar. Paulo era assim como eu, chato. Queria reivindicar os seus direitos romanos, mas ele não entendeu que aquele terremoto serviu também para Deus confirmar, porque aquele terremoto veio quando ele estava o quê? Orando e louvando a Deus. E o crente, quando está em dificuldade e ele ora e louva a Deus, Deus manifesta o seu poder para dizer, eu estou com vocês. E às vezes um terremoto vem na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, simplesmente para dizer assim, eu estou com vocês. Porque Paulo está aqui, porque ele, lá no versículo 10 de Atos 16, assim que teve a visão, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia o quê? Chamado para lhes anunciar o quê? O Evangelho. E se ele está preso, se ele está ali sofrendo, naquela prisão, ele está sofrendo por causa da pregação do Evangelho. E aquele terremoto era simplesmente para dizer para Paulo e Silas, eu estou com vocês. Eu estou no controle da vida de vocês, eu estou protegendo vocês. Não é por acaso que alguns anos mais tarde, o apóstolo Paulo escreve para esta igreja a carta que é chamada a Carta da Alegria. A Carta da Alegria. E Paulo vai dizer para esses irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo o quê? Alegrai-vos, alegrai-vos. Porque quando a gente está fazendo aquilo que Deus manda, quando a gente está no centro da vontade de Deus, pode vir um terremoto que vier. Esse terremoto que vem de Deus é para nos fortalecer, para nos animar, para sermos mais cheios do Espírito Santo. Mas se você também está em desobediência, se você está vivendo uma vida longe de Deus, Deus manda um terremoto para mostrar para você que você precisa dele. Para que você tome a decisão de dizer, Senhor, eu quero a tua salvação, eu quero a solução vinda de ti, Senhor. E eu acho maravilhoso, porque depois eles vão embora e eles continuam a missão. E eles chegam lá em Tessalônica, no capítulo 17, e eles começam a pregar ali, e diz que ali houve um grande avivamento, porque em menos de um mês nasce a igreja de Tessalônica. E aí eu queria que você voltasse um pouquinho lá, para Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Atos 14, 22, diz o quê? Fortalecendo
a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa. Há um comentarista bíblico que disse que o evangelho de Atos é o evangelho das muitas tribulações. Não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho, né, social, não é o evangelho contextual, é o evangelho das muitas tribulações. Porque tribulações vêm, terremotos vêm, quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E se você está sofrendo como crente, se você está passando tribulações, terremotos, louve a Deus. Louve a Deus. Agora, se você está passando por terremoto, porque está afastado de Deus, hoje é o dia para você voltar. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Quem enfrentou esse ano de 2018, que está terminando, algum terremoto aqui? Eu vou levantar as duas, que eu estou no terremoto, estou no olho do furacão, estou em tudo. É uma benção. É. Mas você aprendeu esse ano que você não pode viver sem Deus. Você precisa dele. Eu gosto muito de chamar as pessoas para vir aqui orar. Não sei se você quer vir, colocando sua vida diante de Deus e agradecendo a Deus pelo terremoto que teve na sua casa, na sua vida. E de terremoto em terremoto, então vamos para frente. Foi no terremoto que a igreja foi cheia do Espírito Santo. No terremoto Deus fala com a gente, Deus falava com Moisés no meio do terremoto. Deus fala com a gente. Nós aprendemos as lições mais preciosas da vida cristã no meio dos terremotos. Vamos orar? Você quer vir aqui à frente ou não? Sabia que vocês são tudo irmãos? Que isso aqui não é orfanato? Igreja não é orfanato, igreja é família. Família preciosa. Só os que enfrentaram terremoto até a escala 10. Vamos orar. Vem aqui, pode vir para cá. Estamos juntos aqui. Aprenda uma coisa, quando eu chamo para orar aqui, não é porque a minha oração é mais forte que a sua, né? Nós não estamos aqui nessas igrejas do Evangelho da Prosperidade. Nós estamos aqui em solidariedade. O pastor tem que orar pelas ovelhas, assim como Cristo também intercede por nós. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, Senhor. E o Senhor sabe o que esses irmãos passaram nesse ano. O Senhor conhece as lutas, os terremotos, os furacões, as tempestades que cada um enfrentou aqui, Senhor. E muitos ainda estão enfrentando. Mas louvado e engrandecido seja o Teu nome, porque o Senhor sempre esteve conosco. O Senhor nunca nos abandonou, Senhor. E nós queremos Te louvar, porque esses terremotos têm nos feito quebrantar diante do Senhor. Eles têm nos ensinado que nós precisamos de Ti. Precisamos da Tua defesa, da Tua proteção, da Tua direção, do Teu encorajamento, Senhor. Não há força em nós diante de tantas lutas. Renova as nossas forças, abençoe, ó Deus, cada vida aqui. E que todos possam se alegrar nesse dia. Essa alegria que foi desfrutada na casa do carcereiro naquela noite, tão trágica, Senhor. Mas o Senhor transformou aquela noite numa noite de louvor, de comunhão, de serviço, de adoração. Faz isso na nossa vida, Senhor. E que nós possamos encerrar esse ano
com a chama de gratidão no nosso coração. Temos a certeza, Pai, que nada, nem ninguém poderá nos afastar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Consola-nos, anima-nos, ensina-nos e dá-nos uma atitude positiva nesse novo ano. Ano de decisão, decisão de consagração, de compromisso, de entrega, e que nós possamos viver sempre na Tua dependência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Estamos juntos, com a graça do Senhor.